Que parte sua você sente saudade? Da sua infância? Dos momentos que você brincava na sua casa, na rua, no seu colégio, com seus colegas? Ou de repente você sente saudade de algum relacionamento amoroso, da sua adolescência, em que você ficava até altas horas da noite conversando com seus vizinhos, jogando cartas? Ou de repente de alguma habilidade que você desenvolvia na época? Talvez você fosse um excelente pintor, um desenhista. De repente você tocava violão, cantava, dançava, enfim. Chegou um momento que você percebeu que você era velho demais. Não, chega disso, agora eu sou adulto. E você teve que abandonar tudo isso. Só que você sente saudade das emoções que você sentia quando você viveu aqueles momentos. Das emoções que você provocava na vida das pessoas. Você simplesmente sente saudade de tudo isso. E embora não tenha como você voltar ao passado, você consegue resgatar todas essas emoções e viver isso de novo. Viver essas alegrias de ser você mesmo. E o que me despertou a falar sobre isso é porque ontem eu assisti um filme muito interessante, uma obra do cinema nacional, muito interessante, estrelado por Vladimir Brista. O filme se chama Um Homem Só, e ele faz um personagem chamado Arnaldo, que é um cara fracassado, que vive uma vida medíocre. O casamento já era, tá indo por água abaixo, e o seu trabalho, uma porcaria. E você há de convir, não é tão simples você largar um trabalho por mais que você não goste, não é tão simples você largar e, sei lá, viver vendendo a sua arte na praia. E o casamento, embora estivesse muito ruim, ele tenta de todas as maneiras melhorar aquela situação. A mulher, ela quer engravidar e ela já disse abertamente que não gosta dele, o que não faz o menor sentido, ela quer engravidar e não gosta dele. Depois ela começa a trair, e ele só vai descobrir isso um pouco mais tarde, né? E ela faz umas obras de arte que ele não gosta, ela pinta uns quadros que ele detesta. Então tá tudo dando errado, mas ainda assim ele não quer largar essa vida. E aí o amigo dele dá algumas dicas, como por exemplo, por que você não dá um cachorrinho para sua esposa? Um cachorro pode melhorar o relacionamento. E aí ele resolve ouvir esse conselho desse amigo e compra esse cachorro. E quando ele chega lá, ele ouve grandes absurdos da mulher falando que por que você fez isso? Por que você trouxe esse cachorro? Quem é que vai limpar essa bagunça que ele fizer? Não sei o quê. Falou um monte de coisas e ele ficou completamente frustrado. E aí acaba que esse cachorro morre, né? Ele fica muito triste, enfim. E cansado de tudo isso, e aí ele ouve uma história muito interessante. Ele descobre que existe uma clínica que faz clones de seres humanos. E ele pensa, e se eu fizer um clone meu, e esse clone viver essa vida que eu detesto? Assim eu posso viver uma nova realidade, criar uma nova vida e sair dessa vida que está péssima. Ele covarde, a escapatória dele foi essa, sair. Né? Covarde, entre aspas, porque sim, ele tentou um pouco, mas covarde porque a escapatória que ele teve ali era criar um clone dele, em vez dele simplesmente dar um baixa na situação. E aí ele encontra essa clínica e resolve ir até lá, e ele ouve a palestra lá do médico dizendo sobre os pontos positivos e negativos dessa clonagem. E um ponto negativo é o seguinte: o clone jamais pode ver a pessoa original, porque senão eles teriam que matar o clone. Mas ainda assim, mesmo assustado com essa situação, ele resolve continuar e fazer o procedimento. Ele entra na máquina e aí o médico fala para ele: olha, você precisa buscar todas as emoções que você lembrar aqui da sua vida, diversos momentos que você viveu. E aí, no meio dessas emoções, ele começa a ficar meio perturbado e ele abandona o procedimento, ele sai, levanta, sai correndo e foge da clínica. Nessa hora, os capangas começam a correr atrás dele, ele se esconde com medo de morrer. E nesse momento, ele dispara e vai para o trabalho dele e começa a esbravejar tudo aquilo que ele já estava guardando, todos aqueles sapos que ele estava engolindo e que ele não cuspia de forma alguma, somente nos momentos em que ele usava a muleta dele, que era o álcool. Ele enchia a cara e nos momentos que ele bebia que ele conseguia falar tudo aquilo que ele estava guardando. Só que nesse momento que ele chegou ali no trabalho, ele resolveu ainda sóbrio soltar todos esses sapos que ele havia engolido. E ele conta para o amigo dele que ele foi na clínica, que é real, existe realmente esse procedimento. E ele fala que ele abandonou. Nesse momento, o Arnaldo decide voltar para a casa dele, e o amigo dele acompanha.
E quando ele chega, ele percebe que já existe um outro eu ali chegando na casa dele. E ele fica assustado. Ele, como assim? Eu abandonei o procedimento? Como que existe um outro eu na minha casa? Nessa hora ele é convidado a abandonar a vida dele, porque como foi dito, o clone não poderia ver a pessoa original. Então ele sai dali e decide morar na casa desse amigo dele. E aí lembra, né, que eu falei que o cachorrinho morreu? Ele precisa levar esse cachorrinho num cemitério, porque ele se sentiu completamente culpado. Ele comprou um cachorro e esse cachorro, por descuido dele, acabou morrendo. Morreu atropelado, né? E aí ele vai até esse cemitério e ele conhece uma mulher incrível. E essa mulher provoca as emoções mais incríveis na vida dele. Começa a provocar desejos, coisas que ele jamais imaginava sentir por alguém, jamais imaginava provocar esses desejos em alguém. E ela faz ele perceber que ele é um ser incrível. Ele começa a se apaixonar por essa mulher linda, incrível, extremamente maravilhosa. E como ele já não pode mais viver a vida que ele vivia, ele decide trabalhar e viver nesse local, nesse cemitério. E nesse momento que ele está ali vivendo todas essas emoções, vivendo tudo isso muito alegre, ele tem um corte para uma cena que ele está lá na casa do amigo dele e ele está preocupado porque ele está sendo perseguido por esses capangas que estão querendo exterminar porque teve algum descuido e o clone estava muito próximo da pessoa original e foi uma cópia muito perfeita. E aí nesse momento que ele está lá na casa do amigo dele, ele fala, eu preciso fugir, não dá para poder ficar aqui. Quem que chega na casa? O outro eu. E ele fica assustado, que ele olha assim, meu Deus, ele não pode me ver, a gente não pode estar aqui junto, agora sim, vou matar esse cara, não sei o que lá. Só que esse outro eu, ele chega e tem uma crise de riso. Ele fala assim, cara, a cópia é você, eu sou o original. E ele fica assim, como assim? A cópia sou eu? E aí o cara começa a falar para ele, por que você acha que as suas lembranças são até tal momento? Por que você acha que o pessoal está atrás de você? Quando você foi na clínica, você foi a cópia querendo ser copiada. E aí o doutor percebeu o quão perfeita que foi essa cópia. E aí eles precisaram tomar um jeito, tomar um controle nessa situação, que era o quê? Te matando. E aí ele fica assustado, mas ao mesmo tempo ele percebe o seguinte, caramba, mesmo assim, o tempo todo, eu sendo uma cópia, eu consegui tomar as rédeas da situação e tentar resolver uma vida que você não teve a coragem de resolver. Que você fugiu dessa vida. Você foi um covarde. E aí é muito louco, porque inclusive o amigo dele, esse amigo que estava ali do lado todo dele, ele percebeu que ele estava gostando muito mais da cópia, porque essa cópia ela era muito mais alegre, ela desenvolvia esse trabalho com muito mais amor, ela estava apaixonada, ela estava vivendo uma relação saudável ao lado de uma mulher incrível que fazia o melhor por ele, fazia ele se sentir super bem. Ele desenvolvia o trabalho dele com muito amor. Ele entrava em umas situações assim completamente assustadoras para poder resgatar os cães que por alguma fatalidade haviam morrido. E ainda assim ele desenvolvia aquela atividade com muita naturalidade, com muita amorosidade. Ele foi uma pessoa incrível. E aí o amigo dele percebe que ele estava gostando muito mais da cópia do que da pessoa original. E a história se desenrola, acontecem outras coisas, mas o que mais importa para esse vídeo é esse momento, que é o que me chamou a atenção a trazer um tema para esse vídeo, que é o alter ego. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Alter ego é um outro eu que você cria a partir de si mesmo. Ele é criado com base nas suas forças, nas qualidades que você não tem, mas que você pode criar. Né? Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, imagina que você é uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida, e que você gostaria de ser muito mais confiante, muito mais firme, muito mais seguro. E aí você cria as habilidades da pessoa que você gostaria de ser. E aí você pode inclusive dar um nome para essa persona. E nesse momento que você vai criando e você vai exercitando-se essa pessoa, chega um momento que você se aproxima e você já não precisa mais se esforçar, que você acaba se tornando essa pessoa. Existem muitos artistas que fazem isso, existem alguns personagens de quadrinho que têm como base esse alter ego. Como, por exemplo, o Homem-Aranha, que ele é um herói, só que ele precisa se esconder
ter uma vida natural, que é porque justamente para não colocar em perigo a família, a namorada dele. E aí o alter ego é o personagem, é o Homem-Aranha. Tem também o Super-Homem, só que aí já é um alter ego invertido, né? Que seria... O Super-Homem, ele precisa ser o Clark Kent, que é um jornalista, para ele poder ter essa identidade secreta. Então, um alter ego invertido. E aí, parando para pensar, eu voltei assim para dentro de mim, pensando assim no meu passado, e eu analisando a minha história. Durante boa parte da minha infância, eu sempre fui chamado, na verdade, durante toda a minha vida, fui chamado dentro de casa de Júnior. E na escola, eu fui chamado de Carlos Yomi. E eu já achava muito curioso, né? Que era como se fossem duas personalidades diferentes. Mas ainda assim, os dois tinham algo em comum. Os dois eram extremamente tímidos. E é muito engraçado que uma vez eu fui fazer um trabalho de escola, meus colegas foram até a minha casa, e eles perceberam que eu tinha voz, que eu falava, caramba, o Carlos me fala, na escola ele não fala nada. E aí eu fazia umas palhaçadas, eles riram e tal, e aquilo foi muito diferente, porque eles conheceram o meu outro eu, que só aparecia no momento que eu estava mais aberto, mais disponível, mais à vontade. E aí o tempo foi se passando, eu não gostava desse meu eu tímido, desse meu eu introvertido. E aí, com 23 anos, eu comecei a trabalhar e pouco tempo depois, em paralelo, eu entrei num negócio chamado marketing multinível. Não sei se você conhece, mas já deve ter ouvido falar sobre alguém que foi convidado para ir numa reunião sobre um negócio. Não falou sobre o que era, chegando lá, era sobre um negócio de construir equipes, de vender produtos, de beleza, perfumes. E aí a pessoa fica extremamente frustrada. Pois é, eu já fiz isso. E aí eu me desenvolvi bastante para poder fazer esse trabalho. Eu tive muito treinamento de venda, muito treinamento de desenvolvimento e crescimento pessoal para poder fazer aquele trabalho. E eu precisei me tornar uma pessoa extrovertida, uma pessoa mais simpática, uma pessoa mais alegre. E aí é muito interessante, porque embora eu não tenha sido bem sucedido nesse modelo de negócio, embora eu não tenha ganhado rios de dinheiro, como o próprio negócio prometia, claro, né, se eu me dedicasse o máximo que eu pudesse, e olha que eu me dediquei. Fiz muitas reuniões, ligava para muitas pessoas, eu ia para a rua fazer demonstração de produto, e era muito louco, porque nesse momento em que eu precisava incorporar o Carlos do marketing multinível, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu era agradável, eu era simpático, eu era divertido. Eu tinha coragem de abordar uma mulher na rua, coisa que o Carlos de antigamente, o Júnior, jamais faria. Obviamente que eu abordava para poder pedir uma opinião, eu chegava pedindo uma opinião sobre um produto, e aí mostrava ali que a ideia era vender aquele perfume. No final eu terminava pedindo o contato da pessoa, mandava o catálogo. As reuniões que eu fazia eram reuniões muito bem conduzidas, eu sabia muito aquele tema que eu estava falando, aquela apresentação, ela já estava muito bem gravada na minha memória. Então estava tudo muito bem scriptado. Eu entrava nas lojas, eu me apresentava, eu pedia licença, eu preenchia completamente aqueles espaços. Eu era extremamente agradável. E eu percebi que aquela persona era a persona que eu mais gostava de ser, era o Carlos que eu mais gostava de ser. Extremamente agradável, extremamente simpático. E aí, quando eu me deparei com esse tema do alter ego, eu percebi que, cara, aquele é o meu alter ego. E talvez eu tenha deixado ele de lado justamente hoje em dia. Talvez eu não seja essa pessoa, mas eu posso sim, a qualquer momento, lançar mão desse benefício e buscar esse alter ego. Obviamente, temos que tomar alguns cuidados, né? Porque, por exemplo, existem alguns transtornos de personalidade que as pessoas usam de uma personalidade para poder fazer alguma coisa ruim. Mas, claro, né, existem tratamentos psiquiátricos, psicológicos para isso. Inclusive para você desenvolver o seu próprio alter ego. Você sendo acompanhado numa consulta com o seu psicólogo, na sua terapia, você pode ser bem direcionado a criar o seu alter ego. Isso vai melhorar muitas coisas na sua vida, como, por exemplo, desenvolvimento pessoal. Você vai ser uma pessoa mais autoconfiante, uma pessoa mais extrovertida. E isso só tem benefícios positivos, né? É ótimo. Inclusive, né, um outro benefício que vai trazer um grande conhecimento para a sua vida é você incorporar aqui, em todos os seus dias, em todas as suas manhãs, o livro Oráculo de Mandalas. Aqui vocês terão diversas mensagens para poder iniciar os seus dias com frases de motivação,
com algumas mandalas que você se conecta ao seu dia, você se conecta à sua realidade e traz muito sentido para a sua vida. Além disso, no final, vão ter algumas mandalas que você possa colorir, que você possa se concentrar ali no seu eu presente. E com isso, você vai ter muito mais motivação para poder iniciar os seus dias e se concentrar naquela pessoa que você deseja resgatar e cada vez se tornar muito melhor. Gratidão.